bairro maravilhoso, diferenciado, muita coisa legal para você fazer. A gente se sente muito seguro aqui, as pessoas são calorosas, são amistosas, educadas, né? Então é sempre agradável estar aqui na região. Eu sou apaixonada pelo bairro, claro, agora eu não saio daqui nunca mais. Vaguei pelas ruas o resto da noite. Sei, é verdade. Quase nada, mas o bastante para ir até amanhã. Vi as últimas horas da noite e as primeiras do dia. Vi os derradeiros passeadores e os primeiros varredores, as primeiras carroças, os primeiros ruídos, os primeiros albores. Um dia que vinha depois do outro e me veria ir para nunca mais voltar. As ruas que eu andava como que me fugiam por si mesmas. Esse é um cenário do Rio Antigo escrito no livro Dom Casmurro, um clássico da nossa literatura. O ano é 1899. O autor, Machado de Assis. Esse é um cenário do presente que traz novidades instagramáveis, mas que mantém viva a história da cidade. Esse é o bairro do Cosme Velho. É uma história que vem de toda uma origem colonial, da família Cristóvão Monteiro, que ela vai receber essa primeira Sesmaria aqui ainda em 1567, ou seja, no finalzinho da própria guerra de fundação da cidade do Rio de Janeiro. Há uma preocupação muito grande em ocupar áreas estratégicas, áreas mais elevadas e principalmente de ter potencial hídrico para o desenvolvimento da produção agrícola e do crescimento da cidade. O Rio Carioca é considerado um patrimônio cultural da cidade. Essa imagem mostra um pequeno trecho, mas na verdade ele definiu o traçado do bairro. Eu acho muito significativo pensar que essa sinuosidade aqui, esse percurso da Rua Cosme Velho era basicamente a margem do Rio Carioca, né? Que muita gente interpretava errado. Muita gente durante certo tempo achava que era a casa dos brancos, Oca Casa, né? E Cari Branco, a casa dos colonizadores brancos. Mas era, na verdade, um aldeamento tupinambá que ocupava toda essa região. Essa área vai se desenvolver demais, realmente, assim, já no final do século XVIII para o século XIX. Principalmente quando o Rio de Janeiro vira capital, em 1763, mas com a chegada da família imperial, a partir de 1808, a gente tem realmente um crescimento de importância da região. A Bica da Rainha foi construída no início do século XIX pela rainha Carlota Joaquina. Em beber dessas águas, as mulheres que fossem feias ficariam lindas, maravilhosas. Pessoas que não conseguiam falar direito eram capazes de cantar depois de ingerir essa água. E ela, a nossa Carlota Joaquina e a Maria, a mãe de Dom João, tinham o hábito de ir até a Bica da Rainha para fazer esse banho e tentar a cura da ferida que elas tinham. Daí surge, né, no início do século XIX, ali, a Bica da Rainha, da Dona Maria I, da Rainha Louca, que vinha aqui, né, se cuidar, né, e ter os bons ares que essa região trazia naquela época. Antes de continuar a história, algumas informações básicas sobre o bairro. O Cosme Velho está localizado na Zona Sul, tem mais de 7.000 moradores e milhares de turistas que passam por lá diariamente. O nome é uma homenagem a Cosme Velho Pereira, um comerciante português, mas ele só foi dado em 1919. Antes disso, aquela região era conhecida de uma outra forma. Muita gente conhecia a região com o nome de Águas Ferrosas, né? Ué, mas por que esse nome? Em função exatamente do Rio Carioca. O Rio Carioca ele nasce aqui na Floresta da Tijuca, desce pelo Cosme Velho até desaguar na Praia do Flamengo e tem uma coisa muito bacana. Quando a gente passa nos Arcos da Lapa, no centro do Rio de Janeiro, um outro cartão postal, a gente não conecta ele ao Rio Carioca. E ele é uma obra para abastecer a cidade do Rio de Janeiro, que começou a ser construída, os Arcos da Lapa, em 1725, exatamente para que a gente tivesse água abundante e essa água de boa qualidade que descia daqui. Ter o Corcovado aqui traz esse ambiente internacional para o bairro, né? Esse é um dos pontos mais bonitos e antigos do Rio. O Morro do Corcovado, que hoje é um lugar turístico, já foi considerado estratégico pelos militares na época da fundação da cidade. Ele foi usado, sobretudo, pela sua altura para proteger de possíveis ataques estrangeiros pela Baía de Guanabara. Mas o
o que Dom Pedro I gostava mesmo era fazer esse percurso a cavalo. Ele ia com a família real fazer piqueniques no local. Um dos integrantes desse passeio era Dom Pedro II, que quando assumiu, decidiu fazer uma ferrovia no local. Ele convoca os engenheiros Pereira Passos e João Teixeira Soares para tocar o projeto que foi inaugurado em 1884. O primeiro presidente aqui, o meu antecessor, foi Francisco Pereira Passos, engenheiro Francisco Pereira Passos, que criou esse traçado que até hoje é mantido. Então essa estrada de ferro, ela sempre tem uma declividade, ela nunca é plana, e os raios, tanto para a esquerda quanto para a direita, têm a mesma curvatura. Então é assim, um trabalho de engenharia nacional carioca espetacular que está mantido até hoje. Em 1910, os trens foram substituídos por máquinas elétricas. Essa foi a primeira ferrovia eletrificada do país. Essa troca de maquinário ficou marcado com a inauguração do Cristo Redentor em 1931. A escolha da igreja, da arquidiocese, para instalar o Cristo Redentor em cima do Morro do Corcovado, ela se deu exatamente porque existia uma ferrovia para carregar todo o material da obra, desde a água até pedra, areia, concreto. Todo mundo subiu pelo trem do Corcovado. Desde então, foram mais 2 gerações de trens. Atualmente, ele transporta 600 pessoas por hora, 800 mil por ano. A beleza permanece a mesma do século XIX, em um trajeto de mais de 3.800 metros que corta o Parque Nacional da Tijuca. O trem do Corcovado, quando está indo bem, é porque toda a cadeia produtiva do turismo está indo bem, né? Os hotéis estão cheios, os restaurantes estão cheios, as operadoras estão vendendo, o aeroporto está cheio. O trem do Corcovado funciona como um termômetro. Bem em frente ao trem do Corcovado fica o Santuário de São Judas Tadeu, que é um bem que foi tombado. A paróquia foi fundada no dia 1º de janeiro de 1945, mas só foi inaugurada em 68. São Judas Tadeu é considerado o santo das causas impossíveis. A popularização do santo aqui na cidade também pode ser atribuída ao Flamengo. Em 53, o time amargava um jejum de títulos de quase 10 anos. O pároco da igreja vai até a Gávea celebrar uma missa com a presença de todo o time. Os jogadores acenderam uma vela em homenagem ao santo. Coincidência ou não, o clube foi tricampeão carioca. Como diria Machado de Assis, palavra puxa palavra, uma ideia traz outra e assim se faz um livro, um governo ou uma revolução. Alguns dizem que é assim que a natureza compôs as suas espécies. Tá todo mundo por lá e o Corcovado lá no alto a brilhar. Tem o Silvestre Guararapes, tem o Cerro Corá. Tá todo mundo. Criado no Cosme Velho, Guilherme transformou seu amor pelo bairro em música. Vivi minha infância aqui nesse bairro lindo, maravilhoso, cheio de verde, né? Muitas coisas que eu lembro que a gente fazia, eu aprendi a gostar de caminhar, de andar no meio da natureza, né? De explorar o Rio Carioca, que é o rio que dava água para a nossa população. Você está num ambiente totalmente com natureza presente. Você não encontra isso no coração da Zona Sul, né? Copacabana, Ipanema, Leblon. O André busca espaços para relaxar no fim de semana. Aqui, por exemplo, ele consegue observar o Cristo de um lugar privilegiado. E é aquele tipo de cidade que você indo para o trabalho, você passa em pontos turísticos maravilhosos. Aqui o Largo do Boticário é esse ponto turístico e você tendo acesso a esse hostel, você tem esse acesso a esse lado histórico e o lado contemporâneo, né? Que a gente tem aqui vários locais com grafites, né? Umas coisas bem atuais, mas também misturada e mesclada com esse lado todo histórico, né? Azulejos antigos, pias antigas, pedras antigas. Então, isso é legal, essa coisa, você está inserido nos dois ambientes ao mesmo tempo. A Gláucia mora em Ipanema. Grávida de 8 meses, ela está de home office. Mas mesmo assim, aproveitou para colocar o trabalho em dia nesse hotel. É um
ambiente muito bonito, muito acolhedor, né? Arborizado, você está aqui perto da floresta e é pertinho, né? Então, assim, você tem essa coisa assim de sair de casa, mas você está perto também, né? Se precisar. Esse cantinho da cidade se chama Largo do Boticário. Durante décadas ficou abandonado. Desde julho de 2021, um grupo de investidores comprou 5 casas e transformou em hotelaria. Apenas um dos imóveis, esse branco, estava em bom estado de conservação. Famílias moravam aqui, foi passando dentre as gerações e acabou que não conseguiu se manter, ficar e acabaram sendo invadidas no passado e depois realmente conseguiu o poder público recuperar e aí a Hotelaria Accor entrou. As obras foram acompanhadas por autoridades que cuidam do patrimônio histórico. Muitos espaços foram preservados. Historicamente tinha muitos eventos culturais, né, recepções, sarau, bailes. Então a gente traz de volta a comunidade de volta para o Largo, eventos sociais para o Largo e sem perder também a parte histórica e de hospedagem também. Esse afresco mostra algumas personalidades que frequentaram eventos no Largo do Boticário. Destaque para Tarsila do Amaral, Burle Marx e Machado de Assis. Mas a história do Largo do Boticário é ainda mais antiga. Ainda da época do Império, o boticário João Luiz da Silva Souto adquiriu esse espaço. Um de seus clientes era a família real. Esse boticário que tinha uma loja, uma boutique que seria a antiga farmácia, na Rua Direita, que hoje em dia seria a Rua 1º de Março, ele tinha quase uma visão já empresarial de sair comprando casas e um dos pontos que ele utilizou foi esse daqui. Lembrando que não existíamos farmácias industrializadas, então todos os remédios vinham, né, dos boticários. Então aqui seria o recanto, onde aconteciam os encontros, onde eu poderia sentar-se e ler um livro, né? Um espaço muito cheio de fontes de água, que era praticamente a beleza do Cosme Velho. Porque ali ele tem a tranquilidade, a água e os elementos naturais da floresta da Tijuca para poder produzir seus remédios, para poder pesquisar. Ali bem próximo, no Beco do Boticário, 2 casas se destacam. Uma pertence à família da crítica teatral Bárbara Eleodora. Ela é considerada uma das maiores tradutoras da obra do escritor inglês William Shakespeare. Bem em frente tem essa casa tombada, que é de 1840. E nesse lugar foi o ateliê por 32 anos do pintor pernambucano, escultor, fotógrafo, agitador cultural desse espaço, Augusto Rodrigues. Hoje é a primeira e única galeria de design contemporâneo da cidade. Era algo que a gente sentia falta no mercado, né? Privilegiar no Rio de Janeiro, especialmente, porque o Rio de Janeiro teve os primeiros designers, que não eram chamados como tal, eram arquitetos que desenhavam mobiliário. Por quê? Porque o Rio era a capital e daqui o incremento que teve em Brasília com a sua montagem, a sua construção, né? E essa sua inauguração levava naturalmente profissionais que estavam na capital, então o Rio de Janeiro. A região do Cosme Velho vai se tornando um grande corredor cultural. E por falar em cultura, ali bem próximo fica a Casa Roberto Marinho, jornalista e fundador das organizações Globo. É um lugar que inclusive funcionava como uma espécie de auxiliar do Ministério das Relações Exteriores no Rio de Janeiro. Eles pediam para ver festividades aqui. E a casa então recebeu Dorival Caymmi, fez a primeira apresentação no Rio aqui, Djanira, a Tônia Carreiro, Paulo Altran. Enfim, era uma casa muito viva e sempre teve muita cultura. Roberto Marinho era um colecionador de artes. Em 2018, a casa foi adaptada para se transformar em instituto aberto ao público. E hoje, as exposições não se resumem ao acervo do empresário. As exposições giram em torno, sempre tem a participação de obras da coleção, mas também com artistas contemporâneos, não só de artes visuais, mas também
artistas importantes. Por falar em casarão, esse foi construído em 1843. Aqui funcionou durante muito tempo o Centro Cultural Solar dos Abacaxis, um espaço com fins pedagógicos. O curioso apelido da fruta se explica porque na fachada tem várias esculturas metálicas. O local foi tombado em 1990 pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, o INEPAC. No século XIX, o Cosme Velho virou um bairro proletário. O símbolo dessa época foi a fábrica de tecidos de fiação Aliança, mas não demorou a ganhar ares aristocráticos. Durante o século XX, grandes nomes da nossa cultura moraram no bairro. A escritora Cecília Meirelles residiu de 1946 a 64. Ela chegou a organizar uma biblioteca com 10 mil livros neste casarão. O maestro Heitor Villa-Lobos, o arquiteto Oscar Niemeyer e a cantora Cássia Eller são apenas alguns exemplos. Tem muita gente que veio buscar a tranquilidade do Cosme Velho, porque era, antes inclusive do Túnel Rebouças ser aberto, antes dos anos 60, um lugar que não era de tão fácil acesso assim. Então as pessoas tinham muitos casarões, muitos solares, muitos chalés, sobretudo no sopé do Morro do Corcovado, que aí você estava num atrativo turístico, num clima naturalmente mais ameno para a cidade do Rio de Janeiro. Um exemplo desse acesso é a Casa do Minho. Esta instituição surgiu em 1924 para atender os desejos dos portugueses que vieram para o Brasil tentar uma nova vida. Mas o curioso é que eles só mudaram para o bairro do Cosme Velho em 1967. A gente representa o norte de Portugal, nas danças típicas, nas nossas festas. Então foi trazendo um pedacinho de Portugal para o Brasil, para matar a saudade. Ao longo desses 100 anos, a gente está o quê? Divulgando a culinária portuguesa, a gente está divulgando as músicas do Minho, o folclore da região do Minho e trazendo esse pedacinho da região de Portugal, que é o norte, para o Brasil e para a comunidade, para o pessoal na redondeza. Quem olha de fora talvez possa imaginar que esse local se trata apenas de uma cafeteria ou um restaurante. O nome é sugestivo. Um olhar mais atento e uma placa da prefeitura ajudam a desvendar o mistério. Sim, essa é uma parte da casa onde morou Machado de Assis, considerado um dos maiores escritores do país. O restante do imóvel foi derrubado e virou um empreendimento imobiliário. Machado de Assis é uma identidade brasileira que a gente tem que sempre admirar e sempre ser lembrada. Joaquim Machado Maria Machado de Assis nasceu no Rio de Janeiro no dia 21 de junho de 1839. Escritor autodidata, ele se mudou para o Cosme Velho no ano de 1883 e permaneceu no bairro até a data da morte, em 1908. Ele é um gênio. Eu acho que o Machado de Assis é uma pessoa iluminada, um gênio, e que ele procurou esse conhecimento, negro, epilético, cheio de problemas que poderiam não alcançar ele a forma social, mas ele furou a bolha, vamos dizer assim, Machado de Assis é o fundador da Academia Brasileira de Letras. Entre seus clássicos, destaque para Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro. Dom Casmurro foi lançado em 1899. O livro conta a história entre Bentinho e a sua vizinha, Capitu. Mais do que isso, a obra é uma grande crítica à sociedade brasileira da época. O escritor traz à tona temas como ciúme, caráter, adultério, diferenças de classes sociais e amor. Toda essa história é apenas para dizer que esta cafeteria, que se chama Capitu, é sim uma verdadeira homenagem a Machado de Assis. Ela é toda decorada com trechos das obras, além de, claro, ser um espaço de preservação da memória do escritor. Hoje esse local é tombado como patrimônio cultural carioca. Uma última curiosidade. Durante todo o tempo que morou no bairro, Machado ficou conhecido pela vizinhança como o bruxo do Cosme Velho. Fofoca não morre, Então, Machado, em alguma época, ele
queimou alguns livros, né, alguns papéis, alguma coisa numa panela grande no seu quintal. E aí alguns vizinhos falaram que ele estava fazendo uma bruxaria, né? E aí ele foi ganhando esse apelido como bruxo do Cosme Velho. Antes de terminar esse programa, uma reflexão proposta por Machado de Assis, o morador mais ilustre do bairro. Cada qual sabe amar a seu modo. O modo pouco importa. O essencial é que saiba amar. Tem Corcovado, tem Paineiras, tem o seu Corá, tem Guararapes subindo por lá. Todo mundo pode chegar. O Cosme Velho é muito bom de se viver, tem natureza. É só chegar e sentir toda a beleza de lá.